da Bíblia. Mas eu preciso também confessar a vocês um certo tom pessoal em menosprezar um pouco a genealogia, pelo não costume familiar de manter essa tradição da história das pessoas que viveram antes de mim, das pessoas que compõem a história da minha família, dos meus antepassados. Eu não me lembro assim uma vez que a minha mãe me parou para a gente falar sobre o meu bisavô, meu tataravô. Aliás, eu descobri que é trisavô, né? Depois do bisavô veio o trisavô. Então talvez assim, o meu desapego, a minha desatenção à genealogia esteja inteiramente ligada a isso. Mas, como eu disse, eu sou seminarista pela Igreja Metodista, estudando na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista em São Paulo. E um dia o professor disse assim: gente, eu quero que vocês façam uma pesquisa. Vocês vão atrás do máximo de informações, voltando o máximo que vocês conseguirem no passado, buscando conhecer quem foram os seus antepassados, o que eles faziam, aonde eles viviam. E nessa pesquisa, assim, eu consegui chegar até os bisavós da parte paterna. Da parte da mãe do meu pai, eu só consegui até... Eu não consegui a história completa, mas da minha mãe eu consegui até os bisavós também. E a partir dessa pesquisa que eu fiz, eu comecei a olhar a genealogia com outro olhar. E aí nasceu em mim um senso de importância da preservação, da continuidade da história das pessoas, dos meus antepassados. Porque ainda que eu não os conheça, é por meio deles que eu estou aqui hoje. Alguém gerou alguém, que gerou outro alguém, que gerou meu bisavô, minha bisavó. Eles se conheceram, meus bisavós geraram, meus avós geraram, meus pais, e aqui sou eu. Então eu não sou independente deles. Eu comecei a perguntar para Deus: por que nós temos tantas recorrências de genealogias, de registros, se no tempo, obrigado, se no tempo de hoje a gente, se eu perguntar para você qual é o nome do seu trisavô, você vai saber dizer, sabe? E do bisavô, quem sabe o nome do bisavô ou do bisavó aí? Levanta a mão. Quem sabe? Olha só, aí ainda já é perto, a gente consegue. Eu vi um pouco a minha bisavó. A avó já é mais perto, né? A avó é aquela mãe que sempre mima, que sempre faz aquilo que a mãe não deixa, né? Mas Deus começou a ministrar então no meu coração. Deus começou a falar ao meu coração sobre o fato dele ser um Deus de gerações. Foi citado aqui Abraão. E o que ele faz a partir de Abraão não para em Abraão. A sua descendência dá continuidade ao propósito de Deus. Deus é um Deus de geração, de gerações. E o que ele faz a partir de alguém está hoje passando e gerando em você, e de você perpetuará a um número inimaginável de pessoas. Então, talvez você me escutou lendo esse texto e pensou: o que tem a ver esse tanto de nome aí? Por quê? Nós vamos caminhar dentro disso. Mas eu comecei a entender, então, numa conversa com esse texto, que
viemos, nos ajuda a entender quem nós somos e para onde nós devemos ir. E eu comecei a entender então o papel da genealogia na Bíblia. E nesse caso específico é lembrar o povo de Judá quem eles eram, para que eles existiam e o que eles deveriam fazer na sua vida, no seu propósito maior. Concretamente, isso levou esse povo a perseverar numa dinâmica que não se limitava só ao hoje, ao presente, ao eu, mas um povo que se comportava a se preocupar com as suas gerações posteriores, a construir, deixar algo, um legado, deixar algo para as gerações posteriores. Diga para a pessoa que está do seu lado: relembrar é viver, relembrar é fortalecer, relembrar é renovar a esperança. A genealogia também compreende esse papel pedagógico de nos colocar a parte que nós somos diante das pessoas que constroem a nossa identidade. Eu tenho certeza que em algum momento você foi comparado a algum antepassado seu. Eu tinha um primo, ele faleceu muito novo, ele era envolvido com a criminalidade, e toda vez que eu estou em uma reunião de família, a mãe dele sempre olha para mim e fala assim: você me lembra muito de Jonas. Porque é algo além daquilo que se pensa, é a identidade de quem nós somos e carregamos dos nossos antepassados, é o que está no nosso DNA. Então, eu começo a compreender a profundidade e a importância de se manter viva a história daqueles que construíram tudo até que nós chegássemos aqui. O meu pai, hoje ele é pastor, missionário designado na igreja metodista, na igreja metodista no bairro Caparim em específico. Mas o meu pai, ele era um participante ativo na religião de matriz africana. E a história que ele sempre contava para mim era que ele sempre buscava a processão daquelas entidades. E as entidades sempre diziam para ele: o seu negócio não é com a gente, o seu negócio é com um homem de branco. Ele falava assim: mas eu estou buscando aqui um homem de branco. E ele não entendia até que o marido da minha tia, meu tio pastor Alcimar, falou sobre a palavra de Deus, apresentou a palavra de Deus a ele, os olhos dele se abriram. Mas uma coisa que começou no meu pai, apesar de não ter começado nos meus avós, afetou a minha vida hoje. Hoje eu sou salvo em Jesus Cristo, alcançado pela graça, por uma semente, uma ação que meu pai decidiu, mas que me alcançou e transformou a minha vida. Amém. Glória a Deus. E veja, quando eu começo a olhar a fundo essa descendência de Judá, eu começo a me perguntar: quem naquela genealogia acreditaria que o Messias viria da sua raiz? Pense você imagina que um descendente seu vai ser o presidente do país? Você imagina que um descendente seu vai se tornar alguém muito importante? Essas coisas não passam na nossa cabeça, porque a gente só pensa no hoje, no agora, na nossa vida aqui.
diante. E aí uma outra coisa começa a tomar lugar no meu coração, porque Deus contempla o impacto das nossas decisões de hoje, que irá afetar a nossa geração, que irá afetar os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos filhos dos nossos filhos. Ações que nós decidimos hoje, mas que impactará um número inimaginável de pessoas. E eu começo a compreender aqui que observar uma história que não termina e nem começa em mim me faz desenvolver um modo de viver, a não pensar só naquilo que limita o hoje, o eu e o agora, mas viver como alguém consciente de que o que nós fazemos hoje terá resultados na nossa geração, naqueles que virão posterior a nós. E eu começo falando da genealogia, mas o que de fato me chamou a atenção aqui não foi esse tanto de nome estranho que parece até língua, né? Língua dos anjos. Mas no verso 9 aparece uma figura emblemática demais, o tal Jabes. Jabes foi um grande nome nessa genealogia. E um outro nome que a gente pode pôr em comparação é o tal do Ur. Se você voltar aí, que é o fundador da cidade de Belém. Jabes também, como Ur, tem sua atitude citada. E eu começo também a interiorizar que as minhas atitudes podem marcar as gerações posteriores a mim. Existem atitudes, meus amigos, importantes, é honrado por Deus. Meu irmão, minha irmã, o que Deus quer fazer para que você marque a sua geração independe do seu estado social, independe da sua condição financeira ou de quem você é diante dos outros. Porque aquilo que os homens ignoram, Deus honra. Aquilo que os homens deixam passar, Deus está vendo. Aquilo que os homens deixam passar, Deus está registrando na história. O que você faz hoje, essa busca que você tem hoje em Deus, vai marcar a sua história, vai marcar a sua vida, e vai trazer benefício para a vida dos seus filhos, para a vida dos seus netos, para a vida dos seus bisnetos. Aquilo que Deus faz na sua vida não para aqui, meu irmão, minha irmã. Aquilo que Deus faz na sua vida tem uma bênção, como as estrelas dos céus. Deus falou para Abraão: conta. Ele falou assim: eu não consigo. E é assim que será abençoada a sua descendência. Quantas areia do mar, a Deus não dá, mas é assim que será abençoada a sua descendência. Porque Deus faz, meu irmão, não pelo aquilo que você é. Deus faz não pelo aquilo que você tem, mas Deus honra a sua atitude. Deus honra aquilo que você faz. Deus honra o seu posicionamento. Deus honra a sua fidelidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E andar com Cristo, como diz essa conferência, meu irmão e irmã, é entender que o que Deus quer de nós é que nós sejamos homens e mulheres a marcar gerações, a nos levantarmos aqui como Jabes,
ignorado por todos, mas honrado por Deus. Oh, glória. Aleluia. Veja, os homens podem ter se esquecido de uma parte tão importante da vida de Jabes, mas Deus que o viu, Deus que o contemplou, Deus não havia o esquecido. E a gente não tem mais nada assim sobre a história de Jabes, sobre a vida, mas o verso de número 10 diz que Jabes invocou o Deus de Israel. E a estrutura da oração que ele faz é a estrutura de um homem que confia e deposita sua confiança só em Deus. Por mais que essa oração de Jabes no versículo 10 pareça uma oração comum, a estrutura dessa oração expõe um homem que confiava em Deus, que diante do cenário onde os homens haviam esquecido e o ignorado, os homens o tinham como alguém que não tinha importância. Contudo, para Deus, meu irmão, minha irmã, ainda que os homens não honrem você à maneira devida, Deus contempla cada semente semeada, cada ação feita que ninguém viu, cada sacrifício feito que ninguém honrou, cada atitude feita que você não pediu nada em troca, porque serviu. Eu me lembro daquilo que o profeta Isaías escreveu no capítulo 49 do seu livro, versículo 15. Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, porém eu não me esqueço de você. Hoje o Senhor se lembra de você nesse lugar e nessa tarde, e através da sua vida e das suas ações Ele quer marcar as gerações que há de vir. Ele quer usar você para que diante de tantos maus exemplos você seja luz. Seja luz. Seja luz. Eu quero te convidar a se colocar sobre os teus pés. Te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero chamar até aqui à frente você que quer ser como Jabes, que quer marcar a sua geração. Eu quero orar pela sua vida aqui na ponta do altar.
Eis aqui, Senhor, homens e mulheres que têm o desejo, ó Senhor, de não viver a vida em vão, não viver uma vida medíocre, mas viver uma vida extraordinária diante do propósito do Senhor, a marcar, Senhor, a sua casa, a sua vida, a marcar a sua família, a vida dos seus filhos. Pai, eu quero abençoar em nome de Jesus. Ei, que nias manai gostar, Olebenios nará que nanai desnai, do que homens e mulheres, Senhor, com uma unção nova, onde o mal não há de resistir, homens e mulheres, com lábios e palavras proféticas, a fazer, Senhor, as obras do inimigo, homens e mulheres que irão clamar a Ti como Jabes, homens e mulheres, Senhor, que apesar do desprezo dos homens, serão honrados por Ti, ó Pai, levanta com poder e autoridade, derrama sobre eles o Teu poder, a Tua unção, ó Deus, para que eles, Senhor, em nome de Jesus, sejam relevantes, façam a diferença. Toma, Senhor, os Teus filhos, toma os Teus servos, Suas servas, ó Deus, para que eles venham transformar essa cidade, para que eles venham ser cheios do Espírito Santo, e que eles sejam 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 cheios do Espírito Santo. Ó Deus, e ainda que se passem os tempos, esses homens e mulheres sejam lembrados pela ação que tiveram hoje. Eu ministro sobre eles, ó Pai, aquilo que estava sobre a vida de Jabes, poder para marcar gerações. Coloca sobre cada um, sobre cada vida aqui agora, em nome de Jesus, poder para marcar gerações, poder para marcar gerações, poder para marcar a sua casa, a sua família, a vida dos seus filhos. Ó Pai, ainda aqueles que são jovens demais, ainda para falar sobre filhos, ó Pai, para marcar, Senhor, a geração dos amigos, na escola, no lugar onde estiver. Ó Deus, derrama unção nova sobre a vida deles, sobre a vida delas. Ó Espírito Santo, passa aqui agora, derramando a sua luz santo, com poder e autoridade sobre a vida de cada um aqui, Senhor Jesus. Ei, cara, Deus, se mandai, oh Jesus, para marcar as gerações, assim como teu filho marcou as nossas vidas com salvação, para marcar gerações, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí, meu irmão, toma posse disso. O Senhor te chamou para marcar a geração da sua casa, da sua família. Em nome de Jesus, podeis voltar para os seus lugares.
quebra minha vida e afasta-te não. Eu quero ser, eu quero ser. Será que você pode cantar isso, meu irmão, minha irmã? Eu quero ser o vaso novo. Vamos fazer uma vez, diga. Eu quero ser Senhor amado. Eu quero saber se alguém aqui nessa tarde tem o desejo de recomeçar a sua história. Recomeçar a sua história diante dessa perspectiva que Deus te chamou para marcar uma geração. Se você tem o desejo de recomeçar a sua história hoje, eu quero te chamar até aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Você tem o desejo de recomeçar a sua história hoje, eu quero te chamar até aqui à frente. Eu quero te chamar até aqui à frente. Feche seus olhos, estenda suas mãos para cá, Senhor. Esses irmãos e irmãs, o Senhor que é o Deus do recomeço. Porque nada é impossível para ti, e nenhum desafio é grande demais diante de ti. Porque ainda que as noites sejam de choro, ainda que as noites sejam de choro, o que o Senhor tem pela manhã é alegria, é recomeço.
aquilo que foi quebrado. Porque hoje é dia de recomeço. Derrame sobre eles e sobre elas a tua graça e o teu poder. Poder esse, Senhor, para desfazer todo o mal. Tudo aquilo, Pai, que desanimou. O teu Espírito restaurador. Revivar o ânimo agora em nome de Jesus. O poder que está sobre o nome de Jesus. Seja esse a renovar, a restaurar em nome de Jesus. E que esse tempo, eu profetizo, seja marcado sobre um tempo de renovo e restauração.